Na última sexta-feira, a Ponte tinha a oportunidade de conquistar sua primeira vitória fora de casa nessa Série B. Pela segunda rodada consecutiva, a Macaca enfrentava um integrante da zona de rebaixamento. E sabendo disso, a Ponte partiu para cima e criou boas oportunidades no começo da partida. Jed, fora da área, parou em boa defesa de Matheus Nogueira. Se rouba! Mas que petardo a Ponte! Elvis tentou surpreender em cobrança de escanteio. Matheus Regis também arriscou de fora da área. E aos 36 minutos, o camisa 77 aproveitou bola rebatida em Dodô e chutou no canto de Matheus Nogueira para abrir o placar. Mas após a análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Está anulando o gol da Ponte Preta. Anulado o gol da Ponte. O Brusque equilibrou as ações da primeira etapa. Já nos acréscimos, Rodolfo Potiguar lançou Olavo. O atacante encobriu Luan, mas o assistente já havia assinalado posição irregular do camisa 9. Na etapa final, a Macaca também começou melhor, já de longa distância. E Matheus Regis, da entrada da área, voltaram a incomodar a meta adversária. O jogo voltou a ficar morno em Itajaí. Olávio até teve duas oportunidades, mas acabou parando nas mãos de Luan Ribeiro. Na última chance de perigo da partida, Madison pegou de primeira e chutou para fora. Tentou o Madison, passa à direita do gol. Fim de jogo em Santa Catarina, Brusque 0, Ponte Preta também 0. O resultado aumenta o drama da Macaca jogando como visitante nessa temporada. A última vitória distante de Campinas foi em fevereiro, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. De lá pra cá foram mais 10 jogos, com 6 derrotas e 4 empates. Sem vencer fora de casa nas duas últimas rodadas, agora a Macaca volta ao Moisés Lucarelli para enfrentar o Mirassol na próxima sexta-feira. Bem, é o seguinte, vamos aqui, olha, com os comentários da Ponte. CH comentou pela Rádio Bandeirantes. E aí, o que você viu? O placar foi justo, CH? Eu fiquei com a impressão que dava para a Ponte produzir mais. Eu achei que faltou um pouco de ambição no jogo. Né? O time, em determinado momento, principalmente no segundo tempo, sabe, ficou tocando a bola muito de lado. Eu achei que era possível, pela fragilidade do adversário e pela característica do jogo, dava para a Ponte acelerar um pouco mais, Batista. Engatar uma quinta marcha, e a Ponte não fez isso. A Ponte administrou bem o jogo, o time estava organizado defensivamente como sempre. Luan fez uma partida muito segura. A Ponte não teve maiores problemas, mas em determinado momento, eu achei que ele poderia ter colocado, o Nelson Batista, alguns jogadores, principalmente ali no meio, né, mantendo praticamente os 90 minutos com 2 volantes de marcação. Ele poderia ter colocado o Carvalho no jogo para arrastar essa bola com mais qualidade, sendo que, pela condição do gramado, o Elvis e o Dodô não conseguiram jogar, né, Batista? O gramado prejudicou muito a condição de característica desses dois jogadores. Então eu fiquei com essa sensação. O empate fora de casa nunca é ruim, né? Não dá para desprezar. Mas eu fiquei com a sensação, sim, Batista, que dava para produzir um pouco mais em termos de ataque, em termos de ofensividade. Mas o 0-0 acabou lustrando aí o que os times desempenharam. Um jogo fraco tecnicamente. E para você, Tigrão, análise do jogo também e falando um pouco também sobre o João Gabriel, menino da base que ganhou aí mais uma oportunidade. Bom, o Brusque é 18º da competição, time muito fraco, nessa partida mostrou a sua fragilidade. Acho que foi um jogo fácil de ser vencido, faltou para a Ponte um pouquinho mais de confiança, né? A Ponte não acreditou na possibilidade, não foi intenso o suficiente para se impor diante de um adversário inferior a ela. A Ponte tem mais time do que o Brusque hoje, ela tinha 16 pontos contra 12, foi a 17 contra 13, manteve a diferença de 4 pontos, mas poderia ter ido a 19. Né? Então, um jogo de todos os jogos, de todos eles, que a Ponte fez fora de casa até agora na Série B, esse foi o mais fácil, o mais próximo de ser vencido. E a Ponte bobeou. Para mim se contentou muito cedo com o empate, se contentou e se comportou dentro do jogo, dando pinta. A exemplo daquilo que nós vimos no derby, vamos tentar ganhar, mas se não der para ganhar, não vamos perder também.
É isso que eu vi do time da Ponte contra um adversário muito fraco. E o João Gabriel, uma atuação absolutamente discreta. Não comprometeu, de forma nenhuma. O Brusque exigiu muito pouco. Ele não comprometeu e também não brilhou. Fechou ali o setor, ficou na dele, não apoiou como ele sabe apoiar, mas canchou um pouco, né? Canchou. Entrou num jogo fora de casa contra um adversário que, volto a dizer, exigiu muito pouco, mas ele não comprometeu, não, e mostrou que vai crescer na profissão. Mas não teve uma atuação assim que a gente possa dizer que encheu os olhos, até porque na Ponte ninguém jogou coisíssima nenhuma, essa é a verdade. O time jogou lá para o gasto, mas assim, bem economicamente falando. Vamos colocar a seguinte questão. Com o Nelsinho Batista vai ser assim mesmo. Ele vai tentar vencer todos os jogos em casa e beliscar um pontinho fora. Só vai vencer fora de casa se tiver uma segurança de que o time não vai tomar gol. Isso não é impossível. Não, isso então não vai existe. ganhar nenhuma. Isso não existe, né? Então não vai ganhar nenhuma. E se não acontecer esse tipo de situação, ele vai rasgar o campeonato de ponta a ponta, ganhando os jogos em casa e empatando fora. A campanha vai ser ruim desse jeito? Não, não vai ser ruim, mas quais os jogos que ele empatou fora até agora? Empatou o Derby. Empatou com o Brusque, perdeu 2. Então não é assim. O D4 ele já conseguiu o seu objetivo em 2. Em 2. Está com 50%. São 12 pontos, ganhou 2. E em casa ele ganhou todas, então, até agora. Em casa, perfeito. Perfeito. E eu acho, o CH, pelo futebol que a Ponte joga em casa, que se ela tiver um pouquinho mais de coragem, de personalidade, de confiança no próprio taco, que ela ganha fora também. Faça a pergunta, então. Você fez a colocação, faça a pergunta para nós aqui. Faça. E aí, a pergunta feita, e agora? Ô Batista, é conceito do treinador. Você quando contrata um cara, você sabe o que você está contratando. Correto. É o conceito do Nelsinho. Se está errado ou não, nós vamos saber no final do campeonato. Eu não gosto. O cara vai mudar o conceito dele com 73 anos. Não vai. Ó, eu não gosto. Eu não gosto, mas eu tenho que respeitar. Porque, por enquanto, o que está sendo produzido, para mim, é no mínimo razoável. É de razoável para bom. Porque quando ele perdeu as 2 partidas fora de casa, o trabalho dele estava no começo. Hoje, para mim, a Ponte está mais organizada. Mas, repito, eu não gosto desse comportamento de joga mais ofensivo em casa e muito, muito precavido fora de casa.